Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos falar sobre um tema muito interessante do ponto de vista correto, que é a ceia do Novo Testamento. Então vamos falar diretamente. Eu já demonstrei aqui no canal, em vídeos anteriores, que a ceia, como ela é demonstrada no Novo Testamento, ela nada mais é do que um rito essênio. Exatamente isso. A ceia é um rito essênio. Claro que o ritual da ceia como um todo, ele descende de raízes muito antigas. Na Mesopotâmia, por exemplo, na própria evidência bíblica, Melquisedeque, quando se encontra com Abraão, ele leva pão e vinho. Também sabemos que o ritual da ceia tem as suas raízes egípcias, mas a maneira como ela é praticada no Novo Testamento, ela vai remontar então a essa interpretação essênica da ceia. Tanto a ceia que contém nos sinóticos, quanto a ceia paulina, a ceia. Nós temos, é claro, peculiaridades de como esta ceia é explicada no Novo Testamento. Algumas tecnicidades que não levam a lugar nenhum, somente aporia. Eu escrevi um estudo exclusivo para os membros do canal Verdades Ocultas da Bíblia, estudo com referências bibliográficas, mostrando os paralelos da ceia do apóstolo Paulo, assim também com a ceia dos essênios. O pessoal constrói aquela ideia da festa do amor, da festa ágape, por aí vai, mas quando nós analisamos os elementos, quando nós analisamos o pergaminho essênio, sim, nós mencionamos e analisamos o pergaminho da ceia, o pergaminho essênio que fala sobre a ceia, o pacto, a nova aliança, também conhecido no Novo Testamento como banquete messiânico, que nada mais é que uma referência à ceia de Qumran. Então eu vou ler aqui um trecho do estudo para vocês e volto a falar. Se você quiser ter acesso a este estudo completo e a outros estudos que já foram feitos e publicados de maneira exclusiva para os membros do canal, estudos com referências bibliográficas, por que você está perdendo tempo? Torne-se membro do canal. O primeiro nível é R$ 4,99. R$ 4,99 e você já tem acesso a todos estes estudos. Tornando-se ainda os graus mais acima, você tem acesso exclusivo a outros estudos um pouco mais avançados e também a vídeos que são publicados exclusivamente para os níveis mais elevados. Mas no R$ 4,99, que é o primeiro nível, o nível iniciado, o primeiro nível, você já tem acesso a toda a minha biblioteca com livros raros, livros que realmente são úteis à sua leitura e também os estudos que são publicados de maneira exclusiva aqui no canal. Então, esse aqui, eu vou ler um trecho do estudo apenas, um trecho, mas você terá acesso a todo ele, tornando-se membro do canal. Deixa-me ser repetitivo, me dê essa licença. Estudo com referências bibliográficas. Então, vamos ler o assim chamado texto áureo da ceia paulina, que está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aos Coríntios, como fala a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 26. Só para nos contextualizarmos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na verdade aqui é entregue e não traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança, seria melhor assim traduzir, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos do 23 ao 26. Vamos aqui então ler lembre-se, eu vou ler apenas um trecho do estudo. Se você quiser ter acesso completo ao estudo, torne-se membro do canal. No texto 1QSA, coluna 2, versos 19 a 21, vai dizer: pois ele abençoará a primeira porção do pão e do vinho, alcançando primeiro o pão. Depois disso, o Messias de Israel alcançará o pão. O mais impressionante em 1QSA é a ordem cerimonial de comer primeiro o pão e depois beber o vinho. Lembrando que eu li apenas um trecho. Eu tenho um vídeo completo sobre a ceia, lendo todo o trecho, não apenas 2 versos, mas lendo todo o trecho. E aí é surpreendente. Esse vídeo você encontra aqui no canal. Mas traçando paralelos com referências acadêmicas e análises exegéticas e hermenêuticas, só nesse estudo você encontrará de maneira completa. Será coincidência que Paulo segue a mesma ordem quando relata a ceia de Jesus e seus discípulos? Escrevendo possivelmente por volta de 55 depois de Cristo, Paulo expressa o que era então o foco daquilo que foi reconhecido por alguns eruditos como as festas de amor cristãs. Judas 12, por exemplo. Não surpreende que vejamos a fórmula da Eucaristia paulina na narrativa da última ceia, a semelhança da celebração essênia, quando observamos a tentativa de associação do personagem Paulo aos mestres essênios descritos no livro de Atos, Manaém, entre outros. Você sabia disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, ali tem uma lista de mestres essênios. Exatamente, uma lista de mestres essênios. Eu fiz um vídeo sobre isso. O essênio oculto na Bíblia. Fiz um vídeo sobre Manaém. Mostrei no Talmud, mostrei na Guemará, mostrei referências bibliográficas de José, de que Manaém foi um personagem histórico, existiu, foi um essênio, pertenceu ao Sinédrio, foi Avbedin, sim, Manaém. E o editor, redator, escritor do livro de Atos, insere essênios na narrativa de Atos dos Apóstolos. Com qual intuito? Nós não sabemos, sabemos que está lá. É possível que o desenvolvimento do sacramento, como apresentado no Novo Testamento, exigisse justificação prévia pela boca de Jesus. Ou seja, que ele aplicasse a si mesmo, de forma explícita, os títulos messiânicos evocados nos escritos da comunidade essênia de Qumran. Curiosamente, Paulo não diz aos coríntios que a ceia ocorre na véspera da Páscoa, mas apenas afirma que foi na noite em que Jesus foi traído, entregue. Embora Paulo não explique exatamente como ele recebeu do Senhor esta tradição, ou seja, como isso lhe foi transmitido, podemos ver que ele efetivamente transformou a última refeição de Jesus no banquete messiânico de Qumran,
com uma referência à nova aliança. Nova aliança, eleitos, não são termos neotestamentários. São termos dos escritos de Qurã. A comunidade de Qurã se chamava de os eleitos. Os da nova aliança, exatamente. É deles que vem a interpretação de que surgiria alguém, uma voz que clamasse no deserto, que é uma interpretação do livro de Isaías, do capítulo 40. Se eu não estou enganado, é capítulo 40, verso 3, se eu não estou enganado. Isso tudo vem de Qurã, não vem do Novo Testamento. É só pegar aqui meus vídeos sobre os essênios, porque eu mostro aonde está escrito. Eu mostro o pergaminho, na coluna eu mostro lá a tradução e dou a referência do acadêmico que traduziu. Normalmente aqui eu tenho trabalhado com Florentino Garcia Martinez, que é uma das maiores autoridades, né, assim, que traduziram e interpretaram os pergaminhos do Mar Morto, os manuscritos de Qurã. Então vamos lá. Como a referência à Nova Aliança, termo específico da comunidade dos essênios atestado no documento de Damasco e regras da comunidade, o DC e o UNQS. Esta é a linguagem que vemos nos evangelhos sinóticos. Deve-se destacar que o documento de Damasco e o UNQS são datados entre os séculos 1 e 2 antes da Era Comum, antes de Cristo. Semelhante à regra messiânica, os evangelhos seguem a mesma fórmula. O pão vem primeiro, seguido do vinho. O Jesus histórico poderia ter oferecido uma refeição pascual diferente daquela descrita na Bíblia, mas semelhante ao banquete messiânico descrito nos manuscritos do Mar Morto, ou até a sua própria versão do mesmo. Meus amigos, eu vou parar por aqui. Se você quiser ter acesso a este estudo completo, torne-se membro do canal. Lembrando, estudo com referências bibliográficas. Esse estudo aqui completo, ele está com todas as referências bibliográficas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Não perca essa oportunidade por apenas R$ 4,99 mensal. Torne-se membro do canal e tenha acesso aos meus estudos e aos livros raros que se encontram na minha biblioteca particular. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você sabe, né? O mestre da justiça dos essênios. O Saoshyant de Zoroastro. O Maitreya do budismo. Você sabe muito bem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.